Primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, primeiro capítulo, versículo de número 22 a 25, está escrito assim: Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos junto comigo fazer mais uma oração, buscando em Deus a compreensão do texto sagrado e a aplicação do mesmo por meio do seu Espírito às nossas vidas. Oremos. Deus, obrigado por esse culto que desde o início está centrado em seu Filho Jesus Cristo, aquele que não só media o nosso acesso ao Senhor, mas aquele que cultua o seu santo nome ao nosso lado. A palavra foi lida, a palavra foi praticada, a palavra foi cantada, e agora nós chegamos no momento em que a palavra será exposta. Eu peço ao Senhor que o Senhor utilize graça, misericórdia, bondade e compaixão, não apenas sobre mim, mas a todos que me ouvem nesta manhã. Que o teu Espírito seja derramado sobre nós e que nós possamos compreender o que diz o Espírito à igreja. Que eu não venha atrapalhar o Senhor nesta entrega do texto sagrado, pelo contrário, que eu seja um servo útil nas mãos do Senhor, que eu seja um servo utilizado para a sua glória, e que no fim das contas, só o seu nome, e exclusivamente o seu nome, venha receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu começo um texto com uma história, e uma história que eu li de um comentador desse texto, uma história fictícia, é bem verdade, mas que ela expressa bem o lugar onde eu quero chegar e o caminho que eu vou percorrer. Certo homem, dono de uma construtora, tinha inúmeros funcionários. Construía pequenos prédios de 3 a 5 andares. E numa dessas obras, o dono da empreiteira se desequilibra no 4º andar e cai desta altura. Um dos seus funcionários, vendo que o patrão caía, se põe embaixo do patrão numa tentativa de salvá-lo. E para a sorte do patrão, de fato, este foi salvo da morte certa ao cair do 4º andar. Mas as consequências para o funcionário foram terríveis. Seus ossos todos foram quebrados. E as sequelas daquelas fraturas se tornaram irreversíveis. Na tentativa de salvar o patrão, o funcionário condenou a sua própria existência, nunca mais podendo trabalhar. O patrão, por sua vez, reconheceu os atos heróicos do amor exposto ou expresso pelo funcionário. E daquele dia em diante, não passou apenas a amar o funcionário de forma expressa, mas passou também a amar toda a família desse funcionário, dando a este atenção, dando a este recursos, dando a este casa, dando a este alimento,
cuidando deste funcionário para todo sempre. A única atitude de amor que o patrão poderia expressar era um cuidado para o funcionário que deu a vida em prol de outra vida, e não só deste, mas de todos os seus. Hoje nós veremos também uma história de amor. Nós veremos também uma história em que alguém morre, alguém se sacrifica, alguém se entrega em nosso favor. E a ideia por trás disso é como eu e você devemos reagir a essa entrega de amor. Nós certamente devemos agir como esse patrão, que ao saber que alguém entregou a vida em seu lugar, foi grato e demonstrou a gratidão por toda a sua vida. Para que você tenha um tema diante dos seus olhos, grave aí que o tema da manhã, que o tema do sermão desta manhã é Jesus, a fonte do verdadeiro amor. E antes de nós levarmos para o texto que foi lido, é necessário entender que o primeiro capítulo da Epístola de Pedro é um capítulo onde a vida ética e moral dos crentes está sendo trabalhada. Pedro está falando neste capítulo como deve ser a vida do cristão. Então esse texto cai muito bem na resposta que nós devemos dar ao Senhor Jesus Cristo. Como esse texto fala da vida ética e moral de cada crente, esse texto se encaixa na resposta que nós devemos dar ao sacrifício de amor feito pelo Senhor Jesus Cristo. No primeiro sermão da semana passada, nós vimos que Jesus é o maior nascimento de todos os tempos. Hoje, nós veremos que Jesus é o maior amor de todos os tempos. O texto começa dizendo: quem é capaz de amar? Olha comigo o versículo de número 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Pedro vai dialogar com os crentes, dizendo que esses crentes devem ser fiéis, dizendo que esses crentes devem ser santos, e agora ele está dizendo que os crentes devem amar. Os crentes devem responder ao amor de Jesus Cristo amando. Mas Pedro começa a sua fala sobre quem é capaz de amar, mostrando que somente quem tem algumas características pode entregar amor. Versículo de número 22 diz que somente aqueles que obedecem ou que obedeceram à verdade podem ser capazes de entregar amor. Volte para o texto sagrado. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Agora, depois de vocês terem obedecido à verdade, agora, como consequência, vossas almas estão purificadas. E por assim serem, vocês são capazes de amar. Compreendam bem. Somente aquele que obedece à verdade, somente aquele que tem uma vida de seguir a verdade a qualquer custo, pode ter como consequência a purificação da vossa alma. Invertamos o texto. Qual é a causa? A causa é obedecer à verdade. Qual é a consequência da obediência da verdade? Ter a alma purificada. Não basta conhecer a verdade. É necessário obedecê-la. E somente aqueles que obedecem à verdade ou são aqueles capazes de amar. Eu gostaria que você parasse um pouco para compreender esse aspecto. Nem todas as pessoas desse mundo são capazes de amar verdadeiramente. E quero dizer um pouco mais. Nem todos aqueles que conhecem a verdade são capazes de amar verdadeiramente. Você já deve ter ouvido falar de casos em que um casal, dois crentes, se separam. Você tem então duas pessoas que conheceram a verdade, mas
pelo menos uma delas não obedeceu. Não basta conhecer, deve-se obedecer. E este que obedece à verdade, somente este é capaz de amar como resposta ao sacrifício do Senhor Jesus. Olha que o texto diz: aqueles que pela obediência da verdade têm a sua alma purificada. Somente aqueles que conheceram a verdade e passaram a obedecê-la, tiveram a sua alma limpa e purificada. E somente os de alma limpa e purificada são capazes de amar. E entendamos aqui um pouco mais dessa ideia de purificação da vossa alma. A palavra de Deus e a obediência recorrente da palavra de Deus gera em nosso coração uma limpeza constante. Pense num filtro que recebe água suja o tempo todo. A purificação da nossa alma aconteceu lá atrás, mas por meio da obediência da verdade, nossa alma, nossa vida vai se tornando cada vez mais limpa. E assim sendo, somos capazes de amar. Quando um casal, quando uma família deixa de obedecer à verdade, seus corações começam a escurecer. Seus corações começam a se enfeiar. Seus corações começam a não mais se purificar. E por causa dessa falta de purificação, não há mais aptidão para amar. Você pode ter pessoas que até dizem que te amam lá fora, mas somente é capaz de amar verdadeiramente aqueles que conhecem e obedecem à verdade continuamente. E estes que conhecem e obedecem à verdade podem amar porque têm a sua vida purificada continuamente pela verdade. Em segundo lugar, não somente quem é capaz de amar, nós já vimos, aqueles que conhecem e praticam a verdade, esses têm a alma purificada e eles podem amar. Quem esses devem amar? Olha ainda o versículo de número 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Somente os crentes são capazes de amar. Somente aqueles que praticam a verdade são capazes de entregar o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor dos crentes só pode ser entregue para outros crentes. O texto diz claramente que a obediência da verdade purifica a alma para que amai-vos de coração uns aos outros. E por que eu enfatizo que o alvo do amor, o destino do amor de crentes devem ser outros crentes? Porque toda a carta de Pedro está sendo escrita para crentes. Vai lá comigo no capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que diz o texto. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, a quem Pedro escreve? Aos eleitos, aos crentes. Crentes de que lugar? Os crentes forasteiros da dispersão do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Esses que estão nesses lugares, versículo 2, são chamados de eleitos. Eleitos segundo o conhecimento de Deus, a presciência de Deus, eleitos na santificação do Espírito, eleitos para a obediência, para a experimentação do sangue de Jesus Cristo. A esses eleitos, graça e paz vos seja multiplicada. Pedro está falando dos desafios éticos do cristianismo. E ele está dizendo que somente aqueles que obedecem à verdade podem entregar amor. Somente aqueles que praticam a verdade, porque têm a sua alma purificada, pode dar amor. E o alvo do amor dos crentes deve ser, em primeiro lugar, outros crentes. Estes que tiveram suas vidas transformadas.
devem amar a outros que estão na mesma situação ou até mesmo iniciando o processo. Eu quero tentar explicar isso. Você não deve amar somente aqueles crentes que estão de forma plena ou de forma eficaz obedecendo a palavra. Paulo vai dizer que tem crentes que são mais fortes e mais fracos. Aqueles que são mais fortes devem, em amor, amar os mais fracos. Aqueles que ainda não conhecem todas as coisas, aqueles ainda que vivem em tolices, aqueles que ainda praticam iniquidade recorrentemente, devem ser tanto alvo do amor como aqueles que estão mais próximo da estatura perfeita. Os crentes que obedecem à verdade amam outros crentes que são mais fortes e amam outros crentes que são mais fracos. Mas em ambos os casos, o alvo do amor é o crente. E qual é a consequência disso? A consequência, meus amados irmãos, é que o alvo do meu amor e o alvo do seu amor prioritário deve ser os seus irmãos da igreja. O alvo do meu amor, o alvo do seu amor deve ser a pessoa que está sentada do seu lado. Olha que baita oportunidade de dizer, olha para o seu irmão e diz, eu te amo, mas eu não vou fazer isso não. Nem pense, isso não vai acontecer nessa igreja jamais, a não ser que eu esteja louco. Isso não vai acontecer. Mas pensa comigo, o alvo do seu amor deve ser quem está junto de você, pertencendo ao mesmo corpo. Você deve amar aqueles que conheceram a verdade. Você deve amar aqueles que praticam a verdade. Você deve amar aqueles que têm a sua alma purificada da mesma forma que a sua. E essas pessoas só podem estar na igreja. E por que eu estou enfatizando isso? Porque é muito comum a gente amar de forma muito mais intensa quem não está aqui, ou quem não pertence a esse lugar, do que de fato quem pertence a esse lugar. Qual é o alvo do seu amor? O alvo do seu amor são seus irmãos. E quem são seus irmãos? Seus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus disse isso. Quando questionado sobre quem estava lá fora, sua mãe, seus irmãos, sua família está lá fora, Jesus disse, quem é minha mãe e meus irmãos? E a resposta é, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é minha mãe, esse é meu irmão, esse é o meu parente, esse é quem eu devo amar. Somente os crentes amam. O alvo do amor dos crentes devem ser outros crentes. E como esses crentes devem amar os seus irmãos? Olha comigo ainda no versículo de número 22. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pelo menos 4 características você consegue ver no texto. Primeira característica, você deve amar os seus irmãos com amor fraternal. Segunda característica, você deve amar os seus irmãos de forma não fingida. Terceira característica, você deve amar os seus irmãos de coração. Quarta característica, você deve amar os seus irmãos ardentemente. Vamos começar a entender o que de fato é amor fraternal. Amor fraternal é um amor que não depende de emoção. Amor fraternal é um amor que não depende de coisas subjetivas, mas em lugar dessas, ele é alvo, ou melhor, ele é fruto de uma vontade de amar. Olha como é diferente isso. Você não precisa se esforçar para amar a sua mãe e o seu pai. Você não precisa se esforçar para amar seus filhos. Mas esse amor sentimental, esse amor emocional, esse amor de dentro para fora, esse amor que é alvo de coisas misteriosas, que não depende da sua emoção, não é o amor que Pedro está nos dizendo que nós devemos devotar uns aos outros. Ele diz, nós devemos amar nossos irmãos por meio de um amor fraternal que depende de uma vontade obstinada de amar. Você deve querer amar o seu irmão e não esperar surgir um sentimento de amor por ele. Olha que coisa fabulosa o que Pedro está dizendo. Aqueles que conheceram a verdade e que obedecem, purificaram o seu interior. E por estarem limpos, agora eles podem amar os seus irmãos.
E eles devem amar os seus irmãos de uma forma fraterna, isto é, sem esperar emoções para exercitar esse amor. Sabe por que você deve amar o seu irmão do lado? Sabe por que você deve amar o seu irmão da igreja? Sabe por que você deve amar as pessoas que estão indo para o céu junto com você? Porque Deus mandou você amar e não disse que você deveria esperar um sentimento de amor para começar a praticar amor. Se você tem o coração purificado, o resultado disso é amar. Se você tem a alma limpa, o resultado é desejar amar. E esse desejo de amor não pode ser fingido. Olha o que diz o versículo de número 22. Tendo em vista, isto é, tendo por objetivo o amor fraternal, e esse amor não pode ser fingido. O amor dentro da igreja não pode ser hipócrita. Você não pode dizer que ama o seu irmão e fala mal dele nas costas. Você não pode dizer que ama o seu irmão e difama ele. Você não pode dizer que ama o seu irmão e acoberta os erros do seu irmão. Olha como o texto está sendo enfático. O texto está dizendo, quem ama é quem nasceu de novo. Somente quem ama é quem nasceu de novo. Quem agora obedece a palavra e é regenerado por ela. Quem esse deve amar? Esse deve amar os seus irmãos. Como os seus irmãos devem ser amados? Com desejo de amor, não com sentimento. E esse desejo de amor se expressa de que forma? Sem hipocrisia, sem falsidade. A igreja não tem aquele amor, por exemplo, que a gente vê no mundo corporativo. No mundo corporativo a pessoa te ama enquanto você traz lucro para ela. A igreja não tem, por exemplo, aquele amor que é o amor entre homem e mulher, que ama porque um recebe e dá prazer para o outro. A igreja ama porque o seu irmão deve ser amado e pronto e acabou, independente de quem ele é, se ele é um crente mais maduro ou menos maduro. E esse amor não pode ser hipócrita. Não pode ser fingido, não pode ser falso, não pode ter sorrisinho na frente e veneno atrás, não pode ter dupla característica. Terceiro lugar, esse amor deve ser de coração. Esse amor não é do bolso, esse amor não é da mente, esse amor não é da carne, esse amor é do coração, e do coração são as saídas da vida. É fácil a gente amar quem é aquele que pode nos trazer algum benefício para o bolso. É fácil a gente amar aquele que concorda com o que a gente fala, traz coerência para a mente. É fácil a gente amar que aquele que traz prazer para a carne, aquele que nos dá algum tipo de alegria. Mas aqui, nem o bolso, nem a mente, nem a carne são fatores preponderantes para determinar o amor. O amor deve ser de coração. O amor deve ser da profundeza do coração. Quem ama é quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo deve amar outras pessoas que nasceram de novo ou que estão no processo. Esse amor deve ser fraternal, com desejo de amar e não com sentimentos de amor. Esse amor tem que ser verdadeiro, não pode ser hipócrita. Esse amor tem que ser de dentro para fora, tem que ser de coração, tem que ter a inteireza devotada a amar. E por fim, ele deve ser ardentemente. A gente sempre utiliza a palavra ardentemente com paixão. Mas aqui, se nós traduzíssemos por paixão, tudo aquilo que foi dito anteriormente seria anulado. Pedro não está dizendo que ninguém deve amar o outro com paixão. A ideia de ardentemente é a ideia de evidente. Você deve amar o seu irmão com vontade, você deve amar o seu irmão sem falsidade, você deve amar o seu irmão da profundeza do coração e você deve dar provas desse amor. Volte na história do homem que caiu do prédio e que foi salvo. O seu funcionário, que colocou-se debaixo desse homem, decidiu quebrar-se todo para que o patrão não se destruísse. Imagine você então que o patrão vai lá no hospital, vai entregar um ramalhete de flor e vai dizer, muito obrigado, eu te amo, sou grato a você, mas nunca mais vai fazer nada por esse funcionário. Pense comigo. O patrão não manda comida, o patrão não cuida da casa, o patrão não cuida dos filhos, o patrão simplesmente abandona o seu empregado à própria sorte, não tendo condições de trabalho porque esse se quebrou inteiramente. E se eu perguntasse para você, esse patrão de fato amou, o que você vai dizer? Não, porque ele não deu provas de amor.
Imagine você, um marido que diz que ama. Eu amo muito a minha mulher. Mas quais são as provas desse amor? Ele nunca está em casa, ele sempre está bêbado, ele sempre é agressivo e há ainda suspeita de que ele tem outra. Por mais que o discurso diga, eu te amo, não há provas evidentes desse amor. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo, ame por vontade, não por emoção. Ame sem fingimento, sem hipocrisia. Ame do fundo do coração e dê evidências desse amor. Na igreja você é convocado a amar, na igreja você é convocado a abandonar a hipocrisia, na igreja você é convocado para dar evidências desse amor. O amor destinado aos crentes deve ser intencional, real e verdadeiro, profundo e evidente. Aqui nós temos que fazer uma autoanálise extremamente profunda do que estamos fazendo na igreja e do que estamos dando para a igreja. Se eu estou na igreja, eu estou ouvindo a verdade com o objetivo de praticá-la. Essa verdade deve ser evidenciada em amor, e esse amor para os meus irmãos. Esse amor deve ser fraternal, não fingido, de coração e ardente. Perguntemos a nós mesmos, de fato eu tenho amado os meus irmãos? De fato eu tenho entregue amor aos meus irmãos? De fato eu tenho entregue um amor voluntarioso, um amor não fingido, um amor profundo e um amor evidente? E essa resposta você deve encontrar em si mesmo e deve buscar correção se de repente algum desses pontos não for encontrado. Agora, por que os crentes amam? Essa é a pergunta. Por que somente os crentes amam? Por que os crentes devem amar uns aos outros? Por que os crentes devem expressar esse amor? Olha comigo o versículo de número 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. Por que só quem ama é crente? Porque só crente foi regenerado. Por que crente tem que amar outros crentes? Porque outros crentes são os únicos que foram regenerados. Por que esse amor deve ser fraternal, não fingido, de coração e ardente? Porque os meus irmãos também devem me amar de amor fraternal, não fingido, de coração ardentemente. Porque ambos, eu e meus irmãos, ambos, todos os membros da igreja, ambos, todos os eleitos, todos os nascidos de novo, foram regenerados. Nós não amamos a carne morta. Nós não amamos os não regenerados. Nós não podemos amar aqueles que não nasceram de novo. Nós só podemos amar verdadeiramente aqueles que nasceram da palavra de Deus, aqueles que nasceram do alto, aqueles que foram vivificados por meio do Evangelho. Mas talvez você se pergunte, pastor, mas como assim? Então eu não devo amar os não crentes? Você deve amar os não crentes no sentido de que eles se tornem crentes. Mas você deve amar os crentes infinitamente mais do que você ama qualquer não crente. Mas pastor, meu irmão é não crente. Você deve amar mais os seus irmãos que são crentes do que os de sangue que são não crentes. Por quê? Porque ambos nasceram de novo, porque ambos foram regenerados. Olha o texto, nós fomos regenerados. Quem é o autor da regeneração? Quem quis que nós tivéssemos nascido de novo? O Evangelho é claro em dizer que não depende de quem quer e não depende de quem corre, depende de Deus derramar misericórdia sobre os seus eleitos. Deus escolheu salvar quem Ele quis. E essa salvação não depende da carne, não depende do sangue, depende de Deus. E se Deus quis regenerar a mim e regenerar o meu irmão, que não tem nada comigo, que me irrita todo o tempo, eu devo amá-lo, mesmo que em casa eu tenha alguém que me dê prazer carnal. É isso que diz o texto.
Por que que somente os crentes devem amar outros crentes? Por que que somente os crentes são capazes de amar? Por que que crentes devem ter relacionamento com outros crentes? Por que que é impossível? Por que que é algo, é uma excrescência, é um absurdo um crente casar com um não crente? Porque esse não crente não nasceu de novo e ninguém casaria com um cadáver, mesmo que bem cheiroso. Fostes regenerados. Do que, ou melhor, qual é a fonte dessa regeneração? Olha o que o texto diz. Não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Nós não nascemos da semente humana. E olha que coisa fabulosa. Aqui a ideia de semente é a ideia marido e mulher. A semente do homem e da mulher está contaminada pelo pecado de Adão. O pecado de Adão passou para todos nós, e todos nós somos pecadores, e é isso que diz o apóstolo Paulo. Por isso, todos pecamos, porque uma semente corruptível foi posta no nosso DNA. A nossa raiz é caída e depravada. Nós somos depravados radicalmente. Mas como nós fomos regenerados? Como que nós nascemos de novo? Como que nós fomos trazidos à vida? Diz o texto do apóstolo Pedro, nós fomos trazidos de semente incorruptível. A semente que nos trouxe ao mundo era corrompida. A semente que nos deu nova vida nunca foi corrompida. Nós amamos aqueles que nasceram de novo, porque ambos são filhos do mesmo Pai. E aqui a metáfora sai da relação marido e mulher e vem da relação espírito e carne. Fomos regenerados não de uma semente do marido e mulher, fomos nascidos de algo que não se corrompe, de algo que não veio desse mundo, de algo que veio de fora deste lugar. E é fabuloso quando a gente já começa a enxergar o Senhor Jesus Cristo dentro desse texto. Porque a Bíblia diz que o anjo chegou para Maria e disse algo mais ou menos assim. Maria, você vai engravidar e vai dar à luz a um filho. Maria disse, como se eu nunca tive contato com homem? Diz o texto, porque Deus, por meio do seu Espírito, porá em você um filho. A semente incorruptível que trouxe Jesus ao mundo é a mesma semente incorruptível que faz com que eu e você saiamos desse mundo e nasçamos de novo. E como é que a gente descobre isso? Olha o texto, olha o versículo de número 23. Mediante a palavra de Deus que é viva e permanente. A gente não descobre isso por meio da religião, a gente não descobre isso por meio do catecismo ou da catequese, a gente não descobre isso por meio das coisas ao redor da fé. A gente descobre isso única e exclusivamente por meio da palavra de Deus. Então vamos tentar entender o texto todo. Quem é capaz de amar? Somente é capaz de amar quem conhece a verdade e obedece, porque esse foi purificado. Quem esse que é capaz de amar deve amar? Deve amar a outros crentes. Como que ele deve amar? Por meio de 4 características. Por amor fraternal, não fingido, de coração e ardentemente. E por que ele só pode amar essas pessoas? Porque ambos foram regenerados, nasceram de uma semente incorruptível e esse entendimento só pode vir por meio da palavra de Deus. E olha que fabulosa a argumentação de Pedro. Pedro vai dizer que mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente, e para explicar o texto ele vai citar o profeta Isaías. Essa verdade de que somente a palavra de Deus nos faz nascidos de novo, e somente a palavra de Deus nos purifica, e não é a igreja nem a religião, essa verdade é uma verdade que está presente no versículo 23 no Novo Testamento, aqui na primeira carta de Pedro, como também em Isaías 40, versículo 6. Você não precisa abrir em Isaías. Leia o versículo de número 24, por favor. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Porém, entretanto e contudo, a palavra do Senhor permanece eternamente. Como é que eu descubro
que eu nasci de novo? Como é que eu descubro ou como é que eu nasço de novo? Mediante a palavra de Deus, e esta palavra foi a palavra que evangelizou essas pessoas. A gente termina o texto fazendo a seguinte pergunta: pastor, o tema do meu sermão, o tema do seu sermão, era que Jesus era a fonte do verdadeiro amor. Mas parece que até agora, a única coisa que o senhor falou é que nós devemos amar e que esse amor só pode ser exercido de maneira clara mediante a palavra de Deus, que é viva e permanente, ou mediante a obediência. E sim, é verdade, tudo que eu disse até agora foi exatamente isso. Mas eu gostaria de te trazer para os versículos anteriores aos que foram lidos. Olha comigo o versículo de número 18. Pedro já havia falado dessa semente corruptível, dessa ideia de corrupção e falta de corrupção. No versículo de número 18 ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou como ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos ensinaram. Vocês não foram resgatados por algo corruptível. Não era prata, não era ouro. A vida que vocês tinham era fútil. A vida que vocês tinham era depravada e terrena. Ela era profana. E vocês foram resgatados dessa vida, não foi por meio de dinheiro, não foi por meio das coisas desse mundo. Por quê ou pelo meio do quê vocês foram resgatados? Versículo de número 19. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Foi pelo precioso sangue de Cristo que nós fomos regenerados. Foi pelo precioso sangue de Cristo que nós fomos resgatados. A metáfora aqui, ela é inversa. Quando eu comecei dizendo que o patrão, o rico, foi salvo pelo pobre, é exatamente o contrário. É o patrão rico, o Senhor Jesus Cristo, que resolveu salvar pobres pecadores como eu e você. Quem estava lá debaixo da obra, a fim de nos segurar, quando nós caíamos de lá de cima, era o Senhor Jesus Cristo e não era meramente um funcionário da construtora. Quem decidiu quebrar-se todo, quem decidiu partir-se inteiro, quem decidiu ser rasgado no meio para nos dar vida e vida em abundância, foi exatamente o Senhor Jesus Cristo. Eu e você não éramos donos de nada, é bem verdade, mas eu e você caímos e a palavra queda se encaixa muito bem no texto que nós acabamos de ler e na metáfora que nós trouxemos no início do sermão. Nós caímos. Caímos do nosso estado de graça, caímos da perfeição, caímos da santidade, caímos da beleza e em meio a essa queda, ao invés de nós encontrarmos lá embaixo uma rocha pontiaguda que iria partir-nos ao meio, nós encontramos uma cruz com um homem de braços abertos, nos esperando e nos protegendo. Nosso castigo estava sobre ele. E ele recebeu em si todas as nossas misérias. Ele recebeu no seu lombo o meu pecado e o seu pecado. É como se Jesus tivesse encontrado com você e estivesse escrito no seu peito pecador. E ele olhasse um pouquinho mais de perto e ali estivesse escrito maldizente, ali estivesse escrito fornicador, ali estivesse escrito ladrão, ali estivesse escrito aquele que dá falso testemunho, ali estivesse escrito idólatra, ali estivesse escrito todo tipo de pecado prescrito nos 10 mandamentos. E Jesus, ao invés de te jogar fora, ele resolve tirar esse pecado do seu corpo e colocar no corpo dele. Ele resolve tirar a miséria que estava no seu corpo e tatuar no profundo da alma dele. Não fostes resgatados por nada que se corrompe nesse mundo. Fostes purificados pelo sangue de Jesus. É mediante o precioso sangue de Jesus, versículo 19. Sangue de cordeiro sem defeito, sangue sem mácula, sangue de Cristo, sangue conhecido antes da fundação do mundo, sangue manifesto por vocês. É por esse sangue que fomos salvos.
Por que que eu amo? Por causa da prática da palavra. Quem eu amo? Meu irmão. Como eu devo amar o meu irmão de maneira verdadeira e real? E por que que eu amo o meu irmão? Porque eu fui alvo de um amor. A gente aprende em algum momento da nossa vida, em algum lugar que de vez em quando que a gente vai, que só dá amor, quem tem amor para dar. E a grande verdade desse texto é que eu e você fomos alvos do maior amor do mundo, pois Jesus é a fonte do único e do verdadeiro amor. E se nós recebemos esse amor, meu caro irmão, se nós recebemos esse amor que não se corrompe, que não se mistura, que não se perde, que não se esvai, se nós fomos alvos desse amor, eu e você temos por obrigação amar uns aos outros com amor fraternal, sem fingimento, de coração e ardentemente. Na semana passada nós vimos que Jesus é o maior nascimento da história. Hoje, nós vimos que Jesus é a única fonte do verdadeiro amor. Nesse Natal, nesse mês de celebração de Natal, eu gostaria de incentivá-lo de forma radical e verdadeira a buscar essa fonte desse amor inesgotável. A buscar por meio da palavra essa semente incorruptível. A buscar o precioso sangue de Jesus, que apesar de não estar sendo vertido novamente, ainda está disponível para todo aquele que nele crê. Eu gostaria de incentivá-lo não só a ter em mente que Jesus é o maior nascimento de todos, mas que você também tivesse em mente que Jesus é a fonte inesgotável de amor, amor que você tanto busca, amor que você tanto precisa, amor que você tanto anseia. O amor que você busca encontrar nos presentes, o amor que você busca encontrar na comida, o amor que você busca encontrar na bebida, o amor que você busca encontrar nas pessoas, jamais será encontrado, pois o único e verdadeiro amor só existe no Senhor Jesus Cristo. E nesse mês de dezembro é o mês mais propício para que eu e você nos lembremos do verdadeiro sacrifício de amor. Não foste com prata, com ouro, que fostes resgatados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Fostes regenerados por essa semente incorruptível. Fostes regenerados do alto e não de baixo. Pedro termina no versículo de número 25. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Eu termino o texto dizendo a mesma coisa. Esta foi a palavra que vos foi ensinada. Ide daqui por diante e ame os seus irmãos, pois por motivos desconhecidos a todos nós, eu e você, fomos alvos desse verdadeiro amor. Feche seus olhos, baixa sua fronte, vamos orar. Na semana passada nós aprendemos o porquê que Jesus era o maior nascimento da história. Hoje nós aprendemos que Jesus é a fonte inesgotável do verdadeiro amor. E nós, os crentes, nesse mês de dezembro, queremos celebrar o nascimento de Jesus e queremos nos banhar nas águas desse verdadeiro amor. Queremos que esse amor flua sobre nós e frua a partir de nós. Queremos que esse amor seja visível na vida dos nossos irmãos. Queremos amar de maneira real. Amar sem precisar sentir antes. Amar por vontade, amar por desejo, amar por intenção, amar por razão. Queremos amar. Queremos amar os nossos irmãos sem hipocrisia, sem mentira, sem falsidade, sem falsos sorrisos, sem falsos abraços, sem sorrisos à frente e falas malditas atrás.
Queremos amar de todo o coração, não queremos amar do bolso, não queremos amar da razão, não queremos amar da carne, queremos amar do coração, das saídas da nossa vida. Queremos amar esse nosso irmão de maneira ardente, de maneira autoevidente, de maneira real. E queremos amar esse nosso irmão porque ele foi alvo, tanto como nós, do verdadeiro amor. Então Deus derrama esse amor em nós, para que a gente possa amar os outros. E nesse círculo vicioso, que no fim das contas é virtuoso, eu e meus irmãos possamos amar a palavra, possamos obedecer a palavra, pois por meio da palavra reconhecemos que fomos regenerados e por meio da regeneração podemos recorrer à fonte regeneradora das nossas vidas, isto é, ao Senhor Jesus Cristo, Senhor nosso e Salvador nosso. Que nesse Natal, Jesus não somente nasça na nossa casa, mas que as torneiras desse amor estejam tão abertas, a ponto de inundar a nossa vida, a vida dos nossos familiares e a vida de todos aqueles que nos rodeiam. Muito obrigado. Porque Jesus não é somente o maior nascimento da história. Jesus também é a fonte inesgotável do verdadeiro amor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.